Olá, meus irmãos, que a graça e o amor de Jesus estejam com todos vocês. Hoje, nesse momento devocional, nós vamos meditar no Salmo de número 120 e eu vou ler esse texto com os irmãos na nova versão transformadora. Esse é um cântico de romagem, onde acredita-se que o povo de Israel cantava esse salmo e tantos outros quando eles saíam das suas regiões até o templo para celebrarem suas festas e cultuar ao Deus de Israel. E diz assim a palavra de Deus: em minha angústia clamei ao Senhor, Ele respondeu à minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque, é doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz. Mas quando falo de paz, eles querem guerra. O salmista se encontra em um estado de angústia. O seu sofrimento o apontou para Deus, o seu sofrimento levou ele a clamar ao Deus dos céus. O salmista expressa nesse versículo 1 que o Senhor ouviu a sua oração. O motivo da angústia do salmista estava no fato de que ele habitava entre pessoas que gostavam mais de guerra do que de paz, pessoas que usavam suas línguas para promoverem mentiras. Além disso, ele se sentia cansado, porque estava longe da sua terra natal, habitando em um meio que não era o seu. Por mais que o Senhor tenha ouvido o salmista, ele não foi retirado desse ambiente hostil, onde as pessoas preferiam a guerra e promover a mentira. Para o salmista, era sofrido viver no meio de um povo que não amava a verdade e que desejava ardentemente por guerras. O salmista procurava paz e ele falava de paz. Porém, o seu anseio por paz não era capaz de frear aquele desejo abrupto daquele povo onde ele estava vivendo por guerra. O consolo do salmista estava então em saber que em determinado momento do Senhor, na vontade de Deus, aquela língua enganadora se calaria e aquele anseio por guerra se findaria, porque ele confiava no juízo de Deus e na justiça que Deus executaria no tempo certo. Conviver com mentiras e com pessoas que desejam guerra se tornou normal em nossos dias. Vivemos dias conturbados e de polarização. Por exemplo, se não concordarmos com algo, logo somos motivo de ataques, logo somos as pessoas rejeitadas de qualquer situação. Vivemos em uma geração onde não podemos discordar de mais nada. Temos que aceitar tudo. A palavra de Deus é vilipendiada. Pessoas usam a palavra de Deus para disseminar heresias. E as heresias são mentiras. E essas mentiras causam guerras. Guerras entre povos, entre irmãos, entre pessoas da mesma comunidade, por assim dizer. O salmista nos ensina que em meio a um ambiente hostil, nossa linguagem não deve mudar. O evangelho é o idioma do cristão. Então, ainda que vivemos em um tempo onde a língua mentirosa e o desejo por guerra seja grande, não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos e aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Em um mundo de mentiras e guerras, como cristãos devemos falar sempre o que as Escrituras nos direcionam a falar. Assim como o salmista se consolava no juízo de Deus, devemos confiar fielmente na justiça divina. A mentira terá um fim, as guerras cessarão. Jesus colocará um ponto final em tudo isso que nós estamos vendo em nossos dias. Até lá, meus irmãos, até Cristo Jesus voltar. Ainda que a multidão queira a mentira e a guerra, e isso de alguma forma vai nos cansar, que nós não venhamos deixar de falar do Evangelho. Ele é o nosso idioma. É no Evangelho que nós encontramos as palavras de vida eterna. Não perca de vista que a sua habitação não é aqui na terra, mas é no céu com Cristo Jesus. Tenha consciência de que você é um peregrino e forasteiro nessa terra.
Confie e se console na justiça de Deus, porque Ele não erra. O salmista descansou em Deus, porque ele sabia que Deus colocaria um ponto final naquela situação. Meu encorajamento para você então, meu irmão, é que você não se deixe moldar pelo meio que você vive, pelo mundo em que você está inserido, mas que a sua linguagem seja as Escrituras, que a sua palavra venha fluir através das Escrituras, ainda que todas as pessoas ao seu redor queiram guerras, profiram mentiras, disseminem heresias, que nós, como povo de Deus, possamos proferir o Evangelho, possamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Que Deus te abençoe e que você se sinta encorajado a viver fiel a Deus em meio a um ambiente hostil. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.